Olá, dorameiros e dorameiras de plantão. Aqui é a Natália. E aqui é a Bruna. Hoje nós iremos falar sobre um dos doramas mais queridinhos no mundo dos doramas. Mais queridinhos de você, dorameira e dorameira de plantão. Que você com certeza já deve ter ouvido falar nessa sua linda caminhada no mundo dos doramas. E o dorama nada mais ou nada mais é do que um dos maiores sucessos de 2018. Secretária Kim. E a Bruna vai contar pra gente um pouco mais sobre essa história que já conquistou muitos corações aqui no Brasil. Então vamos lá, pessoal, falar um pouco de Secretária Kim. A gente tem a história, então, da Secretária Kim, a Kim Mi-so, que a gente descobre que ela quer deixar o emprego. Ela é secretária de um grande CEO e ela um dia acorda e fala: Olha, eu quero deixar esse emprego, para mim já tá ótimo, beijos, até mais. E ele fica sem entender nada. Até por isso o título é O que houve com a secretária Kim, porque tipo, ninguém entende o porquê ela sendo tão bem paga, tão prestigiada no meio entre as secretárias ali, ela quer deixar o emprego. A gente acaba entendendo, né, pela história que é por causa do pai dela, que ela conseguiu atingir os objetivos dela com o dinheiro que ela recebia como secretária e tal, mas o chefe dela não aceita. E o dorama é basicamente ele tentando fazer com que ela volte ao emprego, né? Mesmo que ele contrate uma outra secretária ali mais para frente do dorama para suprir a vaga dela e deixar ela em aviso prévio e tudo mais, ele quer que ela volte porque ela é a melhor secretária dele. Só que, pessoal, a gente tem que entender que secretária Kim também é um dorama, aquele típico dorama que o pessoal fala que é a Coreia de três quadras. Porque a gente vai ter a história dos dois que já se conhecem do passado ali e voltam a se conhecer no futuro, reconhecer no futuro. Só que a secretária Kim não lembra, apesar do nosso chefe lembrar. E a gente vai entender então que essa contratação que ele fez dela tiveram outros motivos que não talento, só o talento, né? E é bem interessante, assim, é um dorama que eu falo que é ótimo para você entender como funcionam as comédias românticas da Coreia do Sul, porque tem todos os clichês do mundo em Secretária Kim, tem a máquina de bichinho, tem eles indo num parque de diversões, tem eles comendo lamen na casa dela, mas a gente pode dizer que o Park Seo-joon ele entrega muito mais do que apenas um romance clichê e leve, né, Natália? O Park Seo-joon sempre representando, conquistando a gente em cada trabalho que ele faz. E nesse dorama, né, ele interpreta aquele narcisista clássico ali que se acha a última bolachinha do pacote e só a Minsu que consegue entender e controlar esse gênio dele. E é como você mesmo falou, Bruna, é um drama que ele pegou todos os clichês possíveis, juntou e misturou surgiu Secretária Kim. E é muito interessante porque eles trabalham todos esses clichês de uma forma tão harmônica, tão gostosinha, que você não se incomoda. Você vê o drama assim, com todos os clichês com um sorriso no rosto e sem se incomodar com nada. Porque eles pegam os maiores clichês que existem. Eles pegam um romance no escritório, um CEO, uma secretária, aquele trauma que vai ser trabalhado, psicológico, que eles vão evoluir e desenvolver durante a trama inteira, a amizade de infância e tudo mais, e tudo funciona muito bem, embora algumas partes ali que a gente fica um pouco assim, gente, desnecessário, mas tudo bem, né? Não dá para ser 100 de 100, sei lá. Não, mas eu tenho que falar, Natália, que, tipo, Secretária Kim, eu falei que o Park Seo-joon leva além porque ele realmente leva além. Porque, assim, não é um encontro no parque de diversões. O homem, ele fecha o parque de diversões por uma noite só pra ter os dois ali brincando. Ele compra todas as coisas que ela quer pra ela, assim. Eu adoro os bichinhos de pelúcia que ele compra pra ela. Aliás, né, Secretária Kim ela me encantou não só pela trama, mas também pelo quarto da Kim So. Eu lembro que o quarto dela e a casa dela, no geral, era a coisa mais linda do mundo. Eu fiquei querendo ter um apartamento daquele, assim, todo cheio de coisinhas bonitinhas, enfim. E depois de assistir Secretária Kim, eu comprei o meu bichinho de pelúcia, porque eu não ficaria sem. Eu fiquei com muita vontade de ter aquela vaquinha.
E é isso, assim, eu acho que Secretária Kim é ótimo e a gente pode falar que não só pelo casal principal, porque é o dorama dos casais secundários. A gente tem dois casais secundários que a gente já falou várias vezes aqui para vocês. É o dorama do Pedido de Namoro pela Coca-Cola. E vamos falar sobre os casais secundários agora, Nath? Bora! E eu vou falar de um casal secundário que não é muito assim shippado, né? Muito assim. Não tem muito ibope aqui assim, no mundo das dorameiras, que é o casal secundário da segunda secretária que ajuda a Minso, né? A nossa secretária, que é a protagonista de Secretária Kim. E com o nosso. Qual o nome dele, Bruna? Você lembra? Eu vou pegar aqui o nome dele, Nath. Ele era o Goguinam. Ele que era o funcionário exemplar ali da empresa do nosso CEO, do protagonista, e que, já que eu tô falando, eu não queria te cortar nem nada, mas assim, eu não consigo achar ele legal até hoje, Natália. Ele é muito chato. Ai, ele é chato, mas eu acho ele fofo. Sei lá, eu me apaixonei pelo jeito. Eu acho que foi um personagem literalmente único em toda a história dos doramas, né? Que é aquele que leva a economia à risca, assim. E ele tem um motivo muito nobre para ter. É algo que, assim, que a gente não fica pensando, ah, tudo bem que ele é um pouco exagerado, mas a gente não fica assim, nossa, gente, nossa, forçou. Não, eu achei muito, muito fofo da parte dele, né? E eu não vou soltar spoilers, mas eu garanto que a chatice dele tem uma ação nobre por trás. E no final, pelo menos, eu me apaixonei por ele e pelos dois, porque ficou um casal super, hiper, mega fofo. Sim, porque no final a gente vai contar spoilers, pessoal, porque o nosso podcast ele é cheio de spoilers, vocês sabem. E é assim, não sei se vai ser bem um spoiler, mas no final é ela que ajuda ele a se libertar, né? Eu acho muito bonito que eu me lembre que ela fala pra ele que ele precisa fazer as coisas por ele também. E eu acho isso realmente muito interessante, uma coisa que eu nunca tinha visto não só no mundo dos doramas, mas em qualquer outra série ou livro, de você ter o estímulo do auto-amor ali pro próximo. Então, já que a gente vai quebrar o segredo, né? O fato dele ser assim tão mesquinho, né? Dele contar literalmente cada moedinha, né, do que ele ganha, né, de ter todo esse planejamento financeiro bem à risca, é porque quando ele era criança ele passou por muita necessidade, né? Não só ele, como a mãe dele e os irmãos deles, que literalmente não tinham nem dinheiro para comer na escolinha, né? Então, o que ele queria, o sonho dele é economizar, ter uma estabilidade financeira para poder dar uma vida digna para a esposa e para os filhos deles. E lembrando que na Coreia é uma sociedade patriarcal que muitas vezes as mulheres depois que têm filhos, elas dificilmente voltam para o mercado de trabalho por diversas outras razões. E o sonho dele é criar condições para dar uma vida digna para a esposa dele e para os filhos deles. E eu achei isso muito fofo, assim, embora ele é bem exagerado, tudo mais, mas eu achei essa motivação muito fofa. Ele é só capricorniano, né? Tipo, então tudo bem. Se você já tem costume de lidar com capricornianos, acho que você não vai achar nada demais a atitude e o jeitinho dele. Mas eu falei aqui do romance da Coca-Cola, vamos falar desse romance que para mim poderia ter outro dorama só para os dois. Eu acho que o que a gente estava falando também. Mas assim, a moça que trabalha no escritório com o secretário, né, do CEO, eles são muito fofos. Vamos falar um pouco deles, Nath? Nossa, não só fofos, eles têm os melhores times do dorama. Nossa, os melhores times engraçados são deles, são literalmente. E é uma limpeza, né, no dorama inteiro, porque eles têm uma química e um engajamento muito bom. Nossa, e a melhor parte pra mim, vou falar, a melhor parte pra mim desse casal não é a cena da Coca-Cola. Pra mim, aquilo eu achei legal e tal, mas a minha melhor cena foi a parte em que
ela deixa cair o sutiã, né? Deixa cair o bojo do sutiã dela e ele esconde com o paletó dela enquanto o crush dela passava. Para mim, aquilo foi o ápice do cavalheirismo moderno. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Os homens não abrem mais a porta do carro pra gente, mas o que eles fazem? Eles escondem quando o nosso bojo cai. Nossa, pra mim E foi a melhor parte. o mais legal era a musiquinha que passava, Natália. Tipo, como se ele fosse o super-herói mesmo. Tipo, o super-homem, assim, Exatamente. aparecendo. Aí apareceu ele em câmera lenta, e o vento passando pelos cabelos dele. Literalmente, ele foi o herói da cena. Salvou ela do maior mico do dorama inteiro. Nossa, para mim aquela foi a melhor cena de Secretária Kim até hoje. E ela, né, aceitando que ela gostava dele, eu acho isso bem legal também, porque ela demora pra aceitar que ela tava apaixonada por ele, e, tipo, quando eles começam a namorar, eles começam a namorar escondido, então é todo um processo mesmo. Eu acho que Secretária Kim foi muito feliz, assim, de conseguir desenvolver as subtramas dos personagens secundários de uma forma com começo, meio e fim, cada um a gente entendeu a história, e tinha um excelente tempo de tela ali. É claro que a gente vai ter a história dos dois, da secretária Kim e do Lee Yeon-jun, com mais preeminência no dorama, porque eles são o casal principal, mas as outras duas tramas, elas não deixam a desejar. E mesmo dos outros personagens que trabalham com a secretária Kim e que não tem nenhum desenvolvimento assim amoroso, super grande, eles desenvolvem, contam a história deles. E do próprio amigo, né, do CEO, do Park Seo-joon, que ele tem aquela trama que ele tá se separando da ex-mulher, né? Tá no processo de separação e tal, só que ele ainda gosta dela, né? E a gente pode falar um pouquinho dele, porque ele é aquele ator que a gente vê em todos os doramas e que a gente queria que tivesse um dorama só pra ele. Exatamente. Quando você pensa num dorama secundário, quando você pensa num ator secundário, você provavelmente deve pensar nele, porque ele sempre tá como secundária, fazendo aqueles times engraçados em algum dorama. E com certeza ele merece um dorama solo. Em 2021, a nossa pedida, né, aqui do Doramas em Foco, é que esse personagem tenha um dorama único, um dorama solo. Ele e o nosso herói do Bojo. Esses dois merecem uns doramas solos em 2021. Ah, eu concordo, Natália. Eu ainda lembro dele de Oh My Ghostess, e ele era um personagem que ele ficava ali no limiar de ser o puxa-saco do chefe, mas ele também falava mal do chefe toda hora, então ele funcionava como um alívio cômico lá também, e seria incrível ele trabalhando num dorama que talvez tivesse essa pegada mais de comédia, talvez. Nossa, então, o nosso herói do Bojo, nossa, eu estou apaixonada por ele, não só em Secretária Kim, mas também em Rei Eterno, e eu estou louca para ver qualquer coisa com ele, e principalmente se for algo muito fora do normal. Eu acho difícil eles para ele ser um CEO clássico do mundo dos doramas e tudo mais. Nossa, mas eu quero ver um dorama engraçado para ele. Nossa, que são eu acho que para os dois, eu acho que eles têm que não fazer algum tipo de dorama clássico, assim, aqueles mais melosos. Eu acho que para eles tem que ser doramas engraçados, porque eu percebo que são onde eles se destacam mais e focar nessa parte. Eu tô louca para ver um dorama com o nosso herói do Bojo, que ele seja um mafioso que gosta de Pink, que seja toda aquela coisa ali desconstruída. Nossa, eu estou louca pra ver um dorama assim, com ele sendo o protagonista. Eu concordo, Nath. E vamos agora falar do casal principal, então? A gente pode falar sobre a atuação dos dois, porque eu gosto muito da Uni que faz a secretária Kim, a Park Min Young, ela que aparece em um dos meus doramas favoritos, que eu não vejo a hora de resenhar aqui para vocês, que é Quando o Tempo Estiver Bom. E a Natália quer falar alguma coisa, Nath, antes de eu começar a falar deles? Vocês que não conhecem essa Uni maravilhosa, vocês aí, alienígenas que ainda não conhecem a Secretária Kim, vocês vão com certeza já vão saber conhecer ela dos doramas Healer e City Hunter, ou até Sua Vida Privada, que foi os últimos doramas mais famosos que ela fez nos últimos tempos. Fez esse em 2019.
Sim, e ela que também está participando de um programa de TV que a Netflix tem, que se chama O Jogo do Detetive. Eu não sei se você já assistiu, Natália, um episódio desse programa. Ele é muito diferente, porque é, ele mistura assim ficção e realidade, porque os atores que entram lá para participar do jogo do detetive, eles entram com os nomes deles próprios, assim, você vê que eles são os atores ali atuando, só que ao mesmo tempo eles fingem serem detetives que estão resolvendo casos. E é um programa de TV muito engraçado e que eu fiquei pensando que poderia muito ser feito aqui no Brasil também. Se vocês não assistiram ainda, é só jogar na Netflix o jogo do detetive, que vocês vão encontrar ela como parte do elenco principal, mas também aparecem outros atores e atrizes, como o próprio Lee Seung-gi, ele tá na temporada mais recente, então acho que vale muito a pena vocês assistirem, procurarem. Eu acho que vale ressaltar que eu acho, né, um dos motivos, né, que levam a personagem, né, Min-soo, a largar, né, o emprego dela, eu acho assim até um pouco nobre, né? Porque basicamente o que ela só trabalhava mesmo para poder arcar com as despesas que ela tinha por causa dos estudos das irmãs dela e até dos gastos do próprio pai, né? Aí quando ela já não tinha mais essa responsabilidade, ela queria largar de ser secretária, né? Não pelo salário ou nem mesmo pelas exigências que o chefe narcisista dela tinha, mas porque ela queria se encontrar. E eu achei isso assim lindo, né? Porque hoje em dia a gente literalmente não sabe o que é e só vai indo em frente, né? E ela não, ela realmente quis parar tudo e tentar entender o que ela queria para a vida dela, né? Para que caminho ela queria seguir. E eu achei isso legal abordar no drama, né? Porque muitas vezes sempre aparecem as nossas unis que elas já têm um objetivo fixo e elas querem alcançar e tudo mais, ou se não, ou algumas unis que aí tem dificuldade para conseguir esse sonho, ou literalmente algumas unis que não tem como pensar nisso porque estão em extrema necessidade, né? E literalmente elas estão tentando sobreviver. Eu achei assim um rumo de protagonismo bem diferente. E eu teria achado interessante se no final ela não continuasse como secretária, se ela literalmente seguisse esse caminho em frente. Eu achar algo literalmente muito fora do paradigma. É assim, eu não sei se ficou tão claro assim pra gente que tá assistindo o dorama, mas talvez ela houvesse percebido que o rumo de secretária também fosse algo que ela realmente gostasse, assim. Quando ela viu que estava perdendo mesmo o cargo e, tipo, tudo bem, ela era o que ela queria, mas aí ela, talvez, eu não sei, porque eu não tô na cabeça dela, mas talvez ela percebeu que aquilo era uma coisa que ela gostava de fazer e queria fazer para a vida também. Assim, mas eu acho uma atitude realmente, como você falou, Natália, muito corajosa mesmo. De ela, no auge da carreira, porque ela estava no auge, assim, vista como uma das melhores secretárias da Coreia do Sul, e tão bem, assim, ganhando tão bem, e sempre indo a festas com ele, e sempre participando dos círculos sociais de alto escalão. E a mãe dele gostava muito dela também, tratava ela como filha, enfim. E as irmãs ali sendo sempre gratas, o pai também uma figura bastante engraçada, assim, rendeu ótimos momentos. E também amando ela bastante, então ela tinha respaldo da família, dos amigos, do emprego. Ela teve essa atitude corajosa de tentar entender o que ela queria de verdade. E eu acho isso bem legal, como você falou. Sim, eu achei isso incrível. E eu achei algo bem diferente, né? E pode ser também, porque assim, no final do drama, né, a gente vê que ela que estava mesmo bem engajada com o trabalho, assim, correndo atrás, focando mesmo, e ele estava mais preocupado com o casamento. Era assim, tá bom, a gente casa, você resolve e eu vou trabalhar. É, realmente
parando para pensar por esse ângulo, realmente a gente percebe que ela era a secretária, assim, ela se encontrava mesmo nessa função. E se a gente parar para pensar nas ações dela, ela não era uma mera secretária. Ela literalmente resolvia todos os problemas que tinha. Para mim, ela não era secretária, para mim era literalmente uma executiva júnior ali que ajudava em tudo, de tão incrível que ela era. Meu sonho de protagonismo é ser um profissional, pelo menos 25% igual ela, igual o que ela era. Sim, nossa, Natália, me marcou muito a cena que ela estava estudando. Eu não lembro se era japonês, chinês, enfim, e passava as noites estudando, assim, para deixar a língua certinha. E pouco tempo ela conseguiu se tornar uma profissional tão incrível. Realmente, toda vez que eu olhava para ela, para Kimi Soo, eu ficava pensando, nossa, eu quero ser ela quando eu crescer, porque ela é incrível, assim. E não só como profissional, mas também como colega de trabalho. Ela sempre estava engajada ali para participar dos eventos sociais que tinham, né? É bem comum na Coreia que eles saiam para comer toda hora, enfim, juntos. E ela sempre ia, sempre sendo uma pessoa legal, querendo saber da vida deles. E eles criaram ali um elo de família mesmo. Então, a Kim Soo é incrível. Sim, ela é literalmente incrível, gente. E assim, além de ela fazer tudo, literalmente, não só ajudar o CEO na agenda dele, ajudar os compromissos e tudo mais, ajudar até na vida pessoal dele, digamos assim, com a vestimenta e tudo mais, os gostos particulares dele. O que eu mais achava incrível é literalmente que outros diretores de outros setores iam com um monte de pepino pro CEO e ela do lado conseguia resolver rapidamente qualquer um dos pepinos que ele chegava, assim. E ela nem era diretora nada, ela literalmente era só a secretária, assim, do CEO. E para mim, acho que nessas partes, assim, que me impactava bastante. E também até na própria vida pessoal dela, né? Porque você vê que ela conseguia lidar com tudo muito bem, embora ela trabalhava bastante, assim, com algumas horas exaustivas, assim, de trabalho, né? E a gente percebe também que na Coreia, às vezes, muitas vezes, né? A quantidade de horas trabalhavam sobrepõe, né? Do que literalmente a competência, né? E a habilidade. Mas a gente conseguia ver que ela conseguia dosar as horas de trabalho com a família. Tudo bem que a família reclamava porque ela trabalhava demais e tal. Mas assim, eu achava perfeita, maravilhosa. E tudo bem que o chefe dela se tornou a família dela, né, Natália? Então, tipo, ficou um combo dois em um, assim, trabalho com parte pessoal, tudo resolvido ali na mesa de jantar. Exatamente. Para alguns uma benção, para outros uma perdição. Então vamos falar do Park Seo-joon, Nath, porque ele ficou muito comentado, assim, na época, porque ele estava fazendo um CEO e o Park Seo-joon, ele é conhecido por fazer personagens mais do povão. E a gente sempre vê assim, nas tirinhas que o pessoal faz no Instagram. O Instagram de Dorama, pessoal, se você é inteirado aí no assunto, ele é lotado de tirinha de Secretária Kim, porque realmente foi um dorama que marcou muito o nosso meio. E a gente tem algumas tirinhas da parte que ele vai visitar a família dela em outra cidade e ele tá comendo ali a comida, tipo, de uma forma tão voraz que o pessoal fala: ah, o Park Seo-joon pode fazer CEO, mas a realidade aqui, o povão nunca vai sair dele. Olha, eu não sei, mas para mim ele até que disfarçou bastante, sabe? Ele conseguiu fazer aquele menininho, boy nojentinho, assim, principalmente quando ele foi caçar caranguejos com ela e com a família dela. Nossa, pra mim ali foi o ápice da atuação. Ai, mas eu acho que assim, que esse fato do povão não sair do Park Seo-joon foi o que, na verdade, foi o detalhe assim do jeito dele que mudou completamente Secretária Kim, né? Porque ele fez um personagem que ele representou, né, um personagem que é narcisista, se acha a última bolachinha do pacote, um personagem assim meio chatinho, e ele conseguiu fazer com que a gente se apaixonasse por ele pelo primeiro episódio, assim, não ficou aquela coisa maçante, aquele personagem que a gente não consegue assim se simpatizar. Eu acho que isso foi a cerejinha do bolo de outro drama. Talvez um outro ator
né, que tenha, assim, uma tendência de fazer personagens mais clássicos, mais sérios, talvez se eles tivessem representado em Secretária Kim, não teria sido o sucesso que foi, porque Park Seo-joon é o que faz você se apaixonar pelo dorama inteiro. Eu estou totalmente de acordo, Nath. Assim, eu quis começar a assistir Secretária Kim porque eu vi aqueles mini trailers que eles fazem apresentando os personagens e eu vi o mini trailer dele e eu falei, ah, não, meu Deus, finalmente um personagem exatamente do tipo que eu gosto que eles estão fazendo em Dorama. Porque o Park Seo-joon é o que a Natália falou, ele é aquele narcisista, mas que chega num ponto que a gente só ri dele. Porque, tipo, não dá, entendeu? Não é aquele narcisista chato que fica se achando mesmo. É porque ele faz o jeito dele, ele não é pra diminuir as pessoas. Eu acho que essa é a chave, sabe? Tipo, ele faz aquilo porque ele realmente se acha assim bonitão e super incrível, não é porque, entende? Não... É exatamente, por exemplo, assim, é que nem alguém olhar pra sua cara e falar, ah, o céu é azul. Aí ele olhar pra sua cara e falar, ah, eu sou bonito. Só lamento, entendeu? É exatamente isso. Ele consegue deixar num ritmo que você não consegue odiar ele. Você consegue entender, porra, ele é ridículo. É, ele é ridículo. Gente, desculpa o palavreado. Enfim, ignorem. Então, é literalmente isso. Isso deixa uma atmosfera super agradável no dorama inteiro. Você consegue até gostar dele. Eu gostava do narcisista dele. Ele falava assim, ele conseguia pontuar detalhes estatísticos de como ele era perfeito. E era muito engraçado. Chegava um ponto de narcisismo tão alto que você, mano, é só pra rir, porque não tem como seguir se não for rindo. Sim, é bem caricato, Nath. E aí você falou da cena que ele tá lá catando caranguejo. Eu lembro muito da cena quando ele pega ônibus com ela. E, tipo, ele não sabe segurar na barra do ônibus, porque ele nunca pegou ônibus na vida. E, tipo, é muito. É a minha cena favorita, assim, do ápice do narcisismo dele. E é tão legal porque, tipo, isso é trabalhado dentro do dorama no sentido de que ele se acha tão incrível que ele não concebe a ideia de que ela não quer namorar com ele em uma época assim do dorama. A gente pode falar sobre isso, Nath? Claro, isso foi o que engajou no drama, né? Que foi a primeira problemática, né? Que ele estava inconformado de como alguém, né? Porque assim, ela queria se demitir, aí ele, beleza, então vamos namorar e você continua trabalhando comigo. Ela, eu não quero namorar com você, ele. Como assim? Como assim você não quer trabalhar um ser superior como eu, incrível, rico, bonito, inteligente? Você é louca? É literalmente essa a problemática do primeiro episódio, que assim você fica rindo. Porque, mano, é muito engraçado. É muito engraçado. Ele faz de um tom de exagero tão grande que você não para de rir. E o mais legal é que o dorama é meio que a desconstrução dele também, né? Tipo, dele realmente, eu não sei, eu não posso nem falar de ser mais humilde, porque assim, ele não é uma pessoa ruim, mas assim, Não, ele vai fazendo, né, para que ela realmente goste dele. Ele percebe que não é por causa que ele é ele, mas sim por atitudes, é por ela, entendeu? Não é uma coisa com ele, é por ela. eu acho que o ponto do drama é que você consegue adorar o narcisista supremo. Gente, porque assim, em nenhum momento do drama ele não se diminui. Assim, ele continua sendo narcisista ao extremo. É literalmente isso. Isso é um ponto da personalidade do personagem que não muda. Eu acho que assim, a questão de desenvolvimento do personagem, ele muda em outros pontos. Por exemplo, em tentar entender mais ela. Eu acho que é esse o foco do desenvolvimento do nosso protagonista. Em entender mais ela, ser mais assim atencioso com ela em pequenos detalhes. Por exemplo, o fato no começo do drama que ela era alérgica a flores e ele não sabia. Aí assim, foi literalmente ser mais atencioso com ela em algumas partes. Diferente do que a gente vê com ela, né? Que realmente tem uma mudança radical é, de não só de emoção, né? Não só de sentimento, né? Que ela se apaixona por ele, mas também de percepção, né? Porque ela consegue entender, compreender mais ele, de como, por que ele é assim. E você falou muito bem, assim, na parte dela, Natália, do casal, do romance dos dois, porque, assim,
no fim, mais indo pro final do dorama, a gente descobre que ele sempre foi apaixonado por ela desde criança e ela não lembra dele. Então, realmente, a gente vê o processo dela se apaixonando por ele. Você foi muito feliz nesse seu comentário. Sim, né? Porque desde o começo, até o fato dela se tornar uma secretária executiva, que tirando o paralelo agora, em termos realísticos, ela não seria a secretária dele, porque ela não tem ensino superior e ela antes, né? Antes, no começo da trajetória profissional dela, ela não tinha domínio de línguas que eram meio que obrigatórias, como o chinês e japonês e inglês, né? Então, assim, se nós formos levar as características para uma secretária de um executivo de alto escalão, ela não seria nem chamada para uma entrevista, pelos requisitos e habilidades que ela tinha lá na época. Lembrando que ela é uma protagonista, que ela não tem nem ensino superior, que ela terminou o ensino médio, ela decidiu não fazer faculdade para ajudar com as contas educacionais da irmã dela, que é médica. E ele que chamou ela para ser secretária dele, porque ele lembrou automaticamente dela, da promessa que fez quando eles eram crianças, assim. E eu acho muito fofo, porque ele ficou 9 anos ali apaixonado por ela e nunca revelou o segredo, e nunca iria revelar. Só que ela acabou descobrindo com a trama do dorama e tudo mais, e eu achei isso muito fofo. E o legal do dorama também, que a gente percebe que ela se apaixonou por ele, não por esse detalhe que eles se conheceram quando ele é criança e ele salvou a vida dela, mas ela gostou dele por ele mesmo. Ele conseguiu fazer ela se apaixonar por ele, mesmo ele sendo do jeito que é, porque ele não mudou em nenhum momento. Isso assim é brilhante. E eu acho que vem daí um pouco do medo dele de contar pra ela, né, Natália, quem ele era. Porque ele queria que ela realmente amasse ele por quem ele é, e não pelo fato de que ele salvou a vida dela lá quando eles eram crianças, sabe? Porque agora eu preciso entrar na parte ruim do dorama, Natália, que é o irmão dele. A gente vai falar sobre esse cara chato da birosca, que eu não aguento mais a cara dele na minha frente. Enfim, quando ela começa achar que é o irmão dele, o salvador dela, a gente vê esse meio que triângulo amoroso sendo formado, porque ela respeita muito ele e é grata a ele, e ela não sabe se o que ela sente direito por ele, né? Porque ela acha que ele é o salvador dela quando eles eram crianças, mas na verdade ela estava se apaixonando genuinamente pelo Park Seo-joon. Então, a gente vai falar agora desse homem chato que é o irmão dele, que precisa só crescer. Então, na questão do triângulo amoroso, eu particularmente, eu não vi em nenhum momento ela balançar de sentimentos pelo irmão dela. Para mim, Pra mim, ela só ficava assim curiosa por saber mais sobre ele em questão assim, né? Porque imagine, você acaba de conhecer o cara que você teve um momento mais traumático da sua vida. Pra mim, eu entendi assim, ela querer saber mais, ainda mais do cara que salvou ela, mas em nenhum momento eu vi ela assim. Pelo menos, eu não senti por parte dela oscilações românticas pelo irmão dele, né? Mas porque o irmão dele, gente, o personagem chato, desnecessário em toda a história. Meu Deus do céu. Foi um dos. Ó, se foi um triângulo amoroso, né? Que foi colocado ali para ser um triângulo amoroso, foi um dos mais necessários da história. Ainda mais porque eles conseguiram pegar um Opa lindo, né? Porque o Opa, o ator, é lindo. Mas ele foi tão chato que você não consegue nem ter nenhum pingo de simpatia por ele. Ainda mais pelo o posicionamento dele da trama. Meu Deus do céu, você olha para ele e fala, cara, vê se cresce. Meu Ele é Deus, infantil, menos. né, Natália? Muito E, infantil. e é engraçado porque ele é o irmão mais velho. E Exatamente, o que fica mais feio ainda, ó, para vocês que não sabem da trama, né? Esse é o spoiler harder de todo o dorama, é o que vai pulsar durante o spoiler, dorama spoiler. inteiro. Spoiler, spoiler. Que basicamente é assim, os dois, né? Quando eram crianças, né? Eles acabam sendo meio que sequestrados por uma Uni que basicamente levou um pé na bunda e achava que a vida dela não ia ter mais valor por causa desse pé na bunda. Foi isso, não foi, Bruna? Não, foi isso sim. Foi isso sim. Foi isso, né? Aí, o irmão dele, na verdade, vou contar desde o começo a história. Ele, o Park Seo-joon, nosso pai lindo, maravilhoso, quando ele era criança, ele tinha ali uns 6, 5 aninhos, ele era bem novinho, tava passeando com o irmão mais velho dele, que deve ter.
quase uns 10 anos, né, Bruna? Por aí, não é? A diferença É, é por essa, né? aí. Eu acho que ele Por tem. O Park aí. Seo-joon tinha uns 6, 5, ele tinha uns 11, por aí. Por aí. Ele já era um menino, um menino assim, bem consciente. E ele deixa o irmão dele sozinho, porque ele tava meio brigado por causa de um assunto bem idiota de criança. Aí ele deixou o irmão dele sozinho e foi passear, mas proposital, entendeu? Ele queria que o irmão dele meio que se perdesse mesmo. Aí nessa, o irmão dele acaba sendo meio que sequestrado por uma Uni de sapato vermelho. E essa Uni acaba deixando ele em cativeiro junto com a nossa secretária Mirim, né? Aí ela deixa eles em cativeiro ali durante algum tempo, a gente não tem dimensão durante o drama de quanto tempo que é, né? E ela acaba se suicidando durante esse tempo. Aí o que Na o frente deles. na Detalhe. frente dele, só Dele, dele. né? Porque ele É, esconde os olhos dela. Tapa os isso. olhos dela pra ela não ver. E ele vendo essa situação, ele meio que salva os dois, né? E ela também não consegue entender o que acontece, porque ela é mais novinha ainda, ela devia ter uns quatro aninhos ali Uhum. naquela parte. E é isso. Aí, quando o Park Seo-joon Mirim volta pra casa ali todo feliz, pensando que, nossa, me sobrevivi desse trauma, tô bem, ufa. Aí, o irmão mais velho dele entra em choque. Porque ele teve um choque psicológico, porque ele entende que ele que estava sendo sequestrado, ele entende que ele foi sequestrado. Gente, vocês estão entendendo essa situação? A O sua moleque irmã, tinha a 11 sua irmã, anos, exatamente 11 anos, o que fica mais sabe? feio ainda. Imagine a sua irmã mais velha, se você não tiver, você inventa psicologicamente uma irmã mais velha, você é sequestrado, aí quando você volta, a sua irmã age como se tivesse sido a vítima, como se tivesse sido sequestrada. Gente, eu achei E aquilo o cúmulo do absurdo. E detalhe, todo mundo ajuda nisso, acha isso. lindo e É. esconde a Os pais. verdade. E ele, e o próprio Park Seo-joon, ele nunca Ele conta que ele ajuda, lembra, exatamente, né? ele Ai, aceita o que papel de, raiva! não é, mano? Ele aceita o papel de vilão. E sendo que não foi ele, cara. Mano, e essa rixa dura 25 anos. Tipo, é bastante, né? Porque ele tem uns 30 anos, né? É uns 20 anos. E o cara age como se fosse a vítima ainda depois de velho. Tipo assim, primeiro, se fosse ele mesmo que foi sequestrado, fio, vê se cresce. Vê se cresce, pelo amor de... E nem faz lógica. Não faz lógica vocês pararem pra pensar. Não tem Ah, lógica nenhuma. A não tem gente lógica, porque entende. imagina assim, eu tenho 11 anos, vamos saber, beleza. Vamos supor que, tá, eu entendi que eu fui sequestrada e que meu irmão me abandonou. Mas espera, meu irmão tem 5 anos. Como que ele vai me abandonar sendo que eu tenho 11? Quem é que tava Exato. tomando, Como ele quem é que vai tava bolar todo um tomando conta de quem esquema? nessa situação? Quem É, tava tomando conta de quem? É tipo, como não ele faz vai bolar sentido. todo um esquema pra você ser Exatamente. sequestrado, E, eu sabe? fica, e fica mais feio porque ele leva essa rixa depois de grande. Ele tá com 30 anos nas costas e jogando na cara do Park Seo-joon. Ah, por sua culpa eu fui sequestrado. É tipo, viu? Para com isso. Mano, vê se cresce. Nossa. Gente, é Não, uma coisa, é um furo pra mim no dorama inteiro, porque não faz nenhuma lógica. Eles podiam ter colocado não qualquer coisa faz. besta pra Se ele gente fosse mais digerir. novo, até a gente entenderia, Se ele mas fosse tipo, mais novo, dava pra entender, mas não dá. Eu fico assim, Fio, como que você conseguiu viver 30 anos sem pensar nisso? e assim, o Park Seo-joon, ele tem trauma, né, por causa de tudo que ele viveu. E assim, em nenhum momento ele reclama pra ninguém, sabe? O cara ele não consegue Ele só ter segue a contato. vida Ele tem várias cortes de porque ele ficou amarrado durante muito tempo, vários cortes no no corpo e ele tornozelo. no tornozelo e ele não consegue ter contato físico com as pessoas. É até um dos momentos assim do namoro dos dois, porque ele não consegue beijar ela, porque ele sempre lembra da mulher e tal. E tipo, ele lida com isso como um adulto, sabe? Desde o começo ele foi um adulto, né? Porque ele, quando ele era criança, sabendo de tudo isso, ele fingiu esquecer de tudo por irmão dele ficar bem. Ele até mudou de quarto. Porque gente, não faz sentido nenhum Ele pra mudou mim de uma nome, coisa. Natália. Ele mudou de Ele nome. mudou de nome. Gente, ele mudou até de idade, deve ter sido. Ele deve ter pulado classe na escola, porque ele era mega inteligente, então não fazia diferença. Mas é uma coisa assim que eu fico assim, ridículo. É tipo, é literalmente um ato ridículo. É por isso que depois, quando o personagem, né, o irmão do Park Seo-joon é inserido na história, você já não consegue gostar dele, porque o cara é muito chato. Aí depois que você descobre isso, gente, se você já não gostava, você passa a odiar.
Você passa assim, o personagem, meu Deus do céu, vai catar coquinho na esquina, pelo amor de Deus. Volta pra Europa, né, meu filho? Vai continuar a fazer seus livros É, lá vai na pra Europa. América, vai lá, vai continuar ganhando dinheiro, vai fazer algo de útil. Porque, meu Deus do céu, e super infantil. Nossa, em todos os aspectos. Sim, mas assim, Secretária Kim tem esse aspecto que é totalmente horrível, mas não é o único ponto negativo que a gente achou no dorama também, Natália. Porque eu lembro que quando a gente assistiu Secretária Kim, a gente assistiu juntas e a gente sempre fazia conversa para comentar os episódios e tal. E eu lembro que no último episódio, quando a gente assistiu os episódios em que o Park Seo-joon pede ela em casamento, e também que assim, eu preciso comentar a forma como ele pede ela em casamento, mas vamos seguir aqui no nosso raciocínio. E quando eles se casam de verdade, uma coisa que a Natália notou na época e que realmente bateu forte em mim foi que ela a Kim Mi-so, ela fala muitas poucas vezes para ele que ela ama ele, né? E a gente vê ele sempre demonstrando amor por ela, ou com seu jeito narcisista, ou realmente porque ele quer falar eu te amo para ela, enfim. E nem quando eles se casam, a cena final é ele falando de novo que ele ama ela e ela não fala para ele de volta. Então acho que é legal a gente comentar um pouco isso. É que, na verdade, isso é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver no dorama, né? Que normalmente são as unis, que sempre são mais abertas, sempre que falam primeiro eu te amo, e repetem, repetem, e sofrem, sofrem. E isso que a gente vê que é diferente em Secretária aqui, né? Porque é sempre o Park Seo-joon amando ela primeiro, se declarando primeiro, abrindo mão de tudo por ela, e ela, assim, ela vai abrindo o coração para ele, né? E durante o dorama, né, a gente vê que ela realmente é a mais seca da relação, né? Ela como se fosse o alfa e ele fosse o ômega, e o que é bem interessante. E eu acho que esse que é o diferencial, né? Porque mesmo no romance ela era um pouco mais restrita, um pouco mais seca. E até no final, né? Que ele abria a mão de tudo para organizar o casamento e tudo mais, e ela continuava trabalhando. Ainda mais que teve uma vez que eles ficou um dia inteiro esperando por ela na troca para fazer a escolha do vestido. E ela simplesmente não foi porque estava trabalhando, resolvendo os assuntos da empresa. E ele, que era o CEO, ficou o dia inteiro lá esperando ela. Né? Então a gente vê que realmente ela continuou firme no que. Continuou firme, não só com ele, mas também na profissão dela, fazendo aquilo com que ela gostava. É, e assim, dá pra imaginar o casamento dos dois, né? Ele vai ficar lá falando: Minha filha, eu que sou o dono da empresa, eu não quero que você trabalhe. Ela: Não, a gente tem que resolver isso. Dá pra imaginar a união. E quando eles tiverem filhos, a gente já começa devagar Gente, eu assim. queria tanto que o último episódio fosse ela com filhos, que assim, pra Ai, mim ia ser sim, a melhor coisa que nem o final de Alma e Vênus, que acaba com ela com dois gêmeos. Gente, pra mim ia ser a coisa mais incrível do mundo. Ia ser uma loucura os dois sendo pais, com certeza. sim. Assim, eu falei, né? Era um aspecto que a gente tinha, mas é até legal, como você falou, né, Natália? Ela assumir esse papel na relação. Porque mostra que as pessoas são pessoas e elas não precisam ficar em estereótipos dentro de caixinhas por causa de gênero, né? Tipo, ele quer ser mais presente na relação e tudo bem, e ela quer focar mais no trabalho e tudo bem. Isso não é relacionado ao gênero de cada um. Sim. E é ainda mais porque tem um equilíbrio no relacionamento. Eu achei isso assim muito incrível, porque a gente para pensar, né? A gente espera que assim um pouco de sexismo, né? Mas a gente sempre espera, né? Ou melhor, é sempre o que põe, o que programam na nossa mente, em que o homem que iria assumir esse papel. Né? Eu achei perfeito que ela que assumiu esse papel de frear um pouco, falar, não, gente, tem que ir devagar, eu tenho que focar nisso e naquilo, entendeu? E ele, como a mesma Bruna falou, que é o CEO da empresa, fala, então tá tudo bem, gente, vamos casar. Não, vamos casar, casamento é mais importante, depois eu resolvo isso. Eu acho incrível. Eu achei muito bonito, na verdade, esse dorama. Embora comentar agora um pouco das coisas que eu não gostei no dorama. Uma coisa que eu não gostei foi uma enrolação nos últimos episódios. Pra mim, o dorama tava completo no episódio 14. Depois ficou só aquele lenga-lenga, assim, que foi até um pouco cansativo no final.
E a gente até pode falar então do pedido de casamento, porque eu lembro que quando aconteceu essa parte no dorama, eu comecei a bater na minha mesinha do computador porque eu achei muito fofo. E a Natália falou: Ah, só juntou todos os elementos que já apareceram no episódio e foi isso. Uma coisa que eu preciso comentar é que o Park Seo-joon tem todas as qualidades do mundo, mas ele não sabe cantar. Mas ele toca piano excelentemente bem, se ele foi ele mesmo que tocou o piano lá. Sim, foi uma cena até que esteticamente foi uma cena muito bonita, né? Que completou um quadro muito lindo de clichês, né? De encontros românticos, que com certeza é o sonho, pelo menos é o meu sonho. Eu queria muito, sabe, que alguém olhasse pra minha cara e falasse, vamos ter um encontro? Vamos, eu vou alugar o parque de diversões pra você. Nossa, gente! Gente, pra mim vai ser o meu ápice. Eu posso ali morrer de infarto cardíaco, de fulminante, que eu vou ficar feliz. Eu, assim, eu vou pro céu ou ir para outro lugar e eu vou ficar feliz, porque senão eu concluí os meus assuntos pendentes na Terra. Eu posso ir embora feliz. Ai, sim, olha, momento bobeira desse podcast. Provavelmente você não quer saber isso da gente, mas eu me contentaria com bem menos, Nath. Assim, não precisa alugar um parque de diversões para mim. Se alguém viesse com um bichinho de pelúcia pegado em máquina para mim, eu já ia começar a gritar e falar: Meu Deus, casa comigo. Ah, então não ia dar certo, porque me irrita, gente, sabe? Se eu ia conseguir a primeira vez, se eu não conseguisse na primeira e na segunda vez, eu ia ficar tão estressada. Falar assim, gente, máquina, devolve meu dinheiro. Ainda mais porque aqui no Brasil não dá pra brincar disso, porque lá a gente vê que, tipo, é baratinho, é só uma moedinha. Aqui é 2 conto e aceita até cartão. É tipo assim, nossa, gente, é 2 contos. Se eu tentar 10 vezes, eu compro o melhor bichinho de pelúcia da história, né? Não preciso Vai na ficar tentando aqui. 25, vai na Vou na 25 vinte e e compra um cinco ótimo. compre atacado, entendeu? Aqui no Brasil não dá pra pegar dessas coisas. Se eu tento uma vez, né? Já vou ficar assim, gente, foi R$ 2. Eu podia ter comprado uma casquinha. Ai, meu Deus. Entendeu? Não dá pra pegar dessas coisas aqui no Brasil. Concordo completamente. Saudade Play Center de shopping, que, tipo, eles faziam as coisas baratinhas. Hoje em dia, realmente, você tem que pagar pra entrar, aí você tem que pagar as máquinas, é uma coisa de louco. Sim, na nossa infância tinha as coisas baratinhas. Por exemplo, tinha a máquina de bala que vinha um brinquedinho na bala, algo assim. E era 50 centavos, sabe? Era uma coisa. A nossa infância foi repleta de coisas de 50, de 10 centavos. Hoje não. Hoje as coisas, as nossas crianças estão muito adultas. Elas só brincam com acima de R$ 2. E a gente não, a gente brincava com 50 centavos. Eles não, eles brincam com R$ 2. Sim, olha, na nossa época, Natália, a gente tinha loja de R$ 1, em que as coisas literalmente eram Não, um é que real. era R$ 1, porque hoje você vai, é propaganda enganosa. Acho que elas deviam ser processadas, porque não tem nada ali de R$ 1, é acima de 10,50. Aí você fica assim, nossa, gente, chorar. Mas enfim, a gente já falou sobre a economia brasileira aqui nesse podcast. A gente vai enveredar para o fim, Nath. Quer falar mais alguma coisa de secretária Kim? Não, eu acho que a gente já tá mais do que pronta para dar o veredito final sobre a secretária Kim. E aí, Bruna, qual que é a pontuação que você daria? Ai, eu dou 9,9 para secretária Kim, porque assim, 10, gente, só para Goblin e para tudo bem não ser normal, e a gente vai trabalhando, mas secretária Kim é assim muito, muito bom na minha escala. É um dorama que eu sempre vou recomendar para as pessoas. E se tiver disponível na Viki daqui a 20 anos, eu vou assistir de novo. Eu acho que é um dorama que é repleto de clichês, mas os clichês são muito bem trabalhados, com uma estética muito bonita de fotografia. E eu gosto muito da OST de Secretária Kim também. Eu acho que os atores, eles são ótimos. Ambos os atores, o Park Seo-joon e a Min Young, eles são atores que são consagradíssimos na Coreia hoje em dia. E ambos são atores que trabalharam já em muitos doramas, então vocês podem assistir outros doramas com eles, conferir depois. Então, eles realmente trabalharam muito bem. Os dois têm uma química que é incrível, que a gente não viu no nosso último podcast em Rei Eterno, mesmo os dois sendo também atores consagradíssimos na Coreia do Sul. Eles não tiveram química, ao contrário dos atores de Secretária Kim. Um ótimo dorama para você acompanhar as histórias paralelas também.
E é isso, e eu quero dizer que eu tô esperando sentada o dia que eu vou conhecer um CEO como o Park Seo-joon na minha vida, que simplesmente feche um parque de diversão pra mim. E agora vamos para o meu veredito. Eu acho um dorama incrível, eu recomendaria para qualquer um, mas eu daria nota 9 porque querendo ou não, é um dorama que, digamos assim, que não tem nada de muito emocionante, como nós já falamos. Acho que o legal do dorama, que realmente foi a intenção, que foi lidar com todos os clichês imagináveis do mundo dos doramas de uma forma agradável, e isso eles tiraram nota 10. Mas é um dorama que, para mim, é um 9 porque tem uma história bem clássica, assim, bem harmônica, e que é ok, tem uma trama ok, e tem uma trilha sonora, assim, que eu particularmente não gostei muito, eu achei ok também. E em questão de atuação, assim, de personagens, eu achei todos maravilhosos, nesse quesito é nota 10. E personagens secundários, nota 10 também. Mas eu acho que no dorama inteiro, pra mim seria um 9 porque ele não traz nenhuma mudança, assim, ele não traz nenhuma inovação, assim, de trama nem nada. Eu, particularmente, eu comecei o dorama já sabendo tudo o que ia acontecer, não questões de spoilers e tudo mais, é que eu tenho uma mania de começar a ver alguma coisa e criar um rumo até o final. E assim, ele não me surpreendeu em nada. A única parte que me surpreendeu, que eu fiquei assim indignada, foi a parte do irmão dele, né? Que, tipo assim, aquilo eu achei a coisa assim, foi a coisa que assim, que me surpreendeu no dorama inteiro. Eu fiquei chocada, eu tô chocada até hoje com a razão de tudo isso, gente. Pelo amor de Deus, vocês comentem no nosso Instagram depois o que vocês acharam do irmão dele e sobre o papel dele na trama. Por favor, @Doramas em Foco, gente. Comenta lá. E por não ser um dorama que, tipo, não trouxe nada de muito novo e tudo mais, que lidou todos com os clichês. E se a gente parar pra pensar, assim, no cru e nu, é um dorama bem mamão com açúcar. E, gente, eu adoro mamão com açúcar. Tô sendo sincera. A Bruna sabe, eu só vejo dorama mamão com açúcar. Eu amo. Mas pra mim é nota 9. Só fazendo duas propagandas aqui, pessoal, antes da gente começar a falar do Além do Drama, é que lembrar para vocês que Secretária Kim é derivada de uma webtoon. Então, vocês podem ir lá ler Secretária Kim também, se vocês tiverem gostado, que está disponível para vocês lerem. E outra coisa é que, em um dado momento do dorama, aparece um livro que a Secretária Kim ela gosta bastante, que é um livro com capa rosinha e azul, e ele pega para ler e fica tentando entender por que, ela gosta tanto daquele livro que fala sobre amor, e ele até tenta pegar do livro, absorver do livro coisas para fazer para ela. E falar para vocês que esse livro existe no mundo real. Se vocês quiserem comprar, tá disponível, mas ele tá disponível em coreano e o frete da Coreia para o Brasil é realmente muito caro pela Amazon. Eu já fui conferir porque eu queria esse livro e não dá, e convertendo o dólar, o preço desse livro dá mais de R$ 100. Então, assim, pessoal, R$ 100 num livro com uma língua que você provavelmente não vai conseguir ler, não dá realmente, mas está disponível. Se você for rico, tá aí, pessoal. Ou saber coreano, não se importar, ou Pois valer o é. risco, gente, vá a fundo e, pelo amor de Deus, mande fotos e comente se vale a pena, por favor. Ah, e um detalhe que eu também esqueci de comentar pro meu veredito de nota 9 é que é um dorama que ele só devia ter 14 episódios e eles gastaram muito recursos com 16, só enrolando e enchendo linguiça. Então isso acho que afetou drasticamente na minha opinião. Porque o dorama podia estar completinho com 14 episódios, mas aí os outros dois últimos foi só mesmo para completar os 16 episódios. É isso. E para mostrar eles casando também, né, Natália? A gente tava nessa expectativa. Não, mas eles podiam ter casado no episódio 15. Pois é. Foi um episódio só com eles montando um casamento que pra mim foi meio que um pouco chato. Não teve nada ali, só ele arrumando o casamento e ela trabalhando. Isso. Ah, e dando o desfecho nos personagens secundários, que podiam ter apertado um pouquinho e ter feito no episódio 15. Mas vamos lá pro Além do Drama, Natália, porque a gente vai falar de uma coisa bem importante, que é né, as mulheres no mercado de trabalho lá na Coreia do Sul.
porque a gente sabe que essa é uma realidade complicada, não só na Coreia do Sul, mas em todos os países do mundo. É fato que as mulheres elas ganham menos, elas trabalham mais porque elas têm jornada não remunerada em casa. É, e nos serviços elas fazem as mesmas coisas que os homens e ganham deliberadamente menos sem nenhuma explicação. Isso é Sim, proibido em alguns países, mas acontece. A gente teve o movimento das mulheres denunciando isso recentemente, já faz alguns anos, mas assim, eu consigo lembrar na indústria de Hollywood, e elas falaram isso lá em um dos Oscars também, foi uma forma de protesto que elas fizeram. E lá na Coreia do Sul é ainda mais complicado, Natália, porque não é só questão de distinção salarial, mas também de elas realmente não conseguirem mais emprego depois de certa idade ou depois de elas terem tido filhos e etc. sim, exatamente. Na verdade, a questão de desigualdade entre gêneros no mercado de trabalho na Coreia é um assunto muito sério, né? De acordo com um levantamento feito pelo Fórum Econômico Mundial do Índice Global de Igualdade de Gênero, a Coreia ocupa o ranking 115 entre 146 países, ou seja, é um país que tem uma desigualdade de gênero absurda, né? As oportunidades para as mulheres são 56% menores, né, do que para os homens, sendo que em questão de formação, o índice de mulheres com educacional superior ou igual ao dos homens é bem maior, né? E a questão tipo as mulheres têm 55%, tem 55% dos menores salários são destinados para as mulheres, né? E lembrando que não é tão simples assim, né? Nem só questão, tipo, digamos assim, no mercado de trabalho, né? Porque é uma questão até social, porque a Coreia do Sul é uma sociedade, né? É formada por uma sociedade patriarcal, né? Que afeta diretamente como essas mulheres enxergam e adentram no mercado de trabalho, né? E as chances também dela, porque os trabalhos temporários com menores salários, assim, são são destinados para elas. E depois que elas voltam, né, depois da pós-maternidade, as chances delas conseguirem um emprego decente são basicamente quase que impossíveis comparado com os homens, né? E a gente pode ver que esse é um reflexo até do próprio governo, né? Da estrutura do governo, né? Porque de todos os ministros, de toda a estrutura governamental, apenas 2,5% são ocupados por mulheres. Então, literalmente, todas as decisões que são tomadas são em benefício dos homens, porque literalmente não tem uma liderança feminina muito forte no próprio governo. E a gente até começa a ver a importância, por exemplo, a gente falou de Rei Eterno no último episódio, de você ter a primeira-ministra em um dorama, mesmo que seja em um mundo fictício, como mulher, né, Natália? Eu acho isso de muita importância. Sim, muito impactante, porque você querendo ou não, a primeira-ministra, né, em Rei Eterno, ela passou por vários paradigmas, né, que não só por ela ser mulher, mas por todas as barreiras que ela teve que passar para chegar até ali, né? Ainda mais na Coreia do Sul, que é uma sociedade muito patriarcal. E não só a questão por ela ser mulher, porque ela tem uma visão da dificuldade que as mulheres enfrentam, né, do que ela pode mudar para realmente ter um impacto melhor na vida dessas mulheres. Não só nas mulheres assim que elas têm condições de estudar e tudo mais, mas também naquelas mulheres que não têm condições de ficar sempre se aperfeiçoando, se capacitando toda vez, né? Que elas literalmente elas precisam comer de dia para plantar de dia para comer à noite. Sim, e até tem impactos assim, a gente começa a perceber, né, como isso funciona. Se vocês gostam de K-pop, pessoal, são K-popers e dorameiras, tem um grupo muito famoso, eu não sei se vocês conhecem, chamado Blackpink. E as Blackpink, como eu gosto de chamar elas tiveram durante muito tempo um incentivo muito menor da YG, né, a empresa que agencia elas, que formou elas, por elas serem mulheres, assim. A YG tem vários outros
grupos de K-pop masculinos, e eles investiam mais nos clipes deles, nos shows deles, nos debuts deles, nos retornos deles, do que no da Blackpink, que claramente estava demonstrando um retorno financeiro bem mais expressivo do que outros grupos da companhia. E a gente vê, assim, por exemplo, o porquê o BTS chegou onde chegou, e a Blackpink, tendo hoje em dia a mesma expressividade deles, ainda está em um patamar abaixo. Né? O BTS ele é reconhecido pelo governo coreano como um dos símbolos, né, da Coreia do Sul hoje em dia, sempre estão indo aí na ONU fazer palestra e tal. E a Blackpink não tem o mesmo nível de reconhecimento por enquanto. Você tá aqui, você que comentou as bandas de K-pop, BTS e a Blackpink, para você ver como que uma representação de gênero no governo faz a diferença. Porque há um tempo atrás eles estavam discutindo uma lei que proibia meio que esses artistas e K-popper não ser obrigatório eles fazerem o serviço militar. Para vocês verem É muito como por que causa do Jin, né? O Kim Sok-jin, o meu bias, ele tá com 29 anos e assim, ele tá no limite para fazer o serviço militar, né? Porque a gente sabe que eles terminam ali, tem que fazer na faixa dos 30 e tal, né? Muitos atores coreanos, eles fazem agora o serviço militar. A gente já falou sobre isso. E o Jin, ele tá ali no auge do BTS, e como ele vai parar por 2 anos para fazer serviço militar. Exatamente, entendeu? Eu acho, assim, isso uma tomada bem legal, né? Porque acho que para qualquer homem, né, que você tá, assim, no auge da sua vida, você tá com seus projetos, todo em andamento, aí você tem que se desligar durante 2 anos, você literalmente, você perde o time das coisas, né? Mas para você ver como que uma liderança, né, masculina consegue entender essa visão das pessoas e tomar atitude. Então, por isso que uma liderança feminina no governo é fundamental, porque ela entende qual é o gargalo e onde está as dificuldades de cada do que as mulheres passam no dia a dia. Né? Porque, legal, é proibido ter diferença salarial entre o homem e a mulher. Mas e que medidas ela pode tomar para realmente que essa medida aconteça na prática? Né? Até eu Então, estava entrevistando algumas pessoas para o meu TCC, Nath, e elas falam assim, aqui no Brasil, né, como a presença das mulheres no Congresso é importante, porque até uma entrevistada me falou assim, ela falou, não é só importante você ter homens feministas dentro do Congresso, homens que consigam falar de pautas feministas e sejam pró-feminismo e tudo bem. Assim, tudo bem homens serem pró-feminismo, gente, a gente não tá falando sobre isso. Mas a importância de ter mulheres que têm experiência, têm lugar de fala, né? A gente entra aqui no lugar de fala para realmente tomarem ações com base em experiências próprias, experiências de colegas, amigas, enfim, que vivenciaram na própria pele, né? exatamente, ainda mais porque na Coreia é um país assim muito, muito retrógrado em alguns pontos. Por exemplo, naquele dorama, qual é o nome do dorama? Book? A Romance is a Bonus Book, eu ia falar sobre ele agora, Isso. Natália. Que a gente vê o preconceito por uma mulher divorciada e como que ela que largou o mercado de trabalho para cuidar dos filhos, como que foi difícil, como todo o preconceito que ela teve que passar para entrar no mercado de trabalho. E isso porque a gente vê ela numa história fantasiosa, que tudo deu certo para ela. Mas a gente pegar isso em numa visão mais realista, de uma mulher que ela se casou, saiu do trabalho, largou o trabalho para cuidar dos filhos, o que vai acontecer com ela? Mesma coisa do que a gente pode ver até em Secretária Kim. Tudo bem que a gente vê que ela é uma pessoa muito habilidosa, que aprende muito, que realmente está ali e quer fazer as coisas acontecerem, mas em questões realísticas, ela nunca ia conseguir o emprego de secretária executiva. Primeiro, ela não tinha domínio de nenhuma outra língua estrangeira. Ela não tinha formação acadêmica. Ela só tinha terminado o ensino médio. Então a gente vê que ela realmente só conseguiu aquele emprego com aquele salário, com aquelas condições, só porque ela tinha, mesmo ela não sabendo, ela tinha uma ligação com o CEO, né, com o filho do CEO. E se a gente parar para pensar de uma forma mais rústica, talvez ela nunca tenha conseguido um emprego em tão alto escalão,
mesmo se ela tivesse esforçado nessa mesma quantidade no emprego que ela estava antes, porque infelizmente ela não iria para a universidade e tudo mais, então ela literalmente ia ficar estagnada em algum posto. E uma coisa que a gente não consegue saber, né? Porque a gente não pode fazer julgamentos do que não aconteceu no dorama, mas e se ela realmente tivesse parado de trabalhar ali e fosse procurar, vivesse um ano sabático e fosse procurar emprego depois? Ela conseguiria um emprego com o mesmo nível que ela tinha anteriormente? A gente não saberia dizer isso. A Coreia do Sul, ela realmente tem leis que meio que proíbem que as mulheres elas sejam discriminadas porque elas engravidam ou porque elas têm família. Só que na prática isso não acontece, né? Essa discriminação existe. Eu até vou ler alguns trechos da matéria da BBC que ela fez em 2018, entrevistando mulheres que passaram por essa situação na Coreia do Sul. E eu vou ler uma aspas assim que me impactou muito, que uma das mulheres ela diz: ele falou, né, o chefe dela, quando você tem um filho, ele se torna prioridade e a empresa fica em segundo plano. Como você poderá trabalhar? E ele ficou repetindo a mesma pergunta, não importava o que ela dizia, as qualificações que ela mostrava. Ele ficava falando, mas você tem um filho, como você vai conseguir trabalhar? Como você vai conseguir trabalhar? E é uma coisa assim insana de se pensar, né? E isso está impactando nas taxas de natalidade na Coreia do Sul. Porque as mulheres elas não querem mais engravidar, porque elas querem seguir com as suas carreiras, terem as suas vidas, serem felizes nos seus empregos. E a gente vê a taxa de natalidade na Coreia do Sul diminuindo muito por conta disso, né? E assim, é uma coisa a se pensar a longo prazo, eu acho que a Coreia deveria começar a pensar. A gente vê alguns programas que eles estão pensando em fazer de trazer estrangeiros para irem morar na Coreia do Sul para aumentar os índices de natalidade, e eles estão fazendo até mesmo propagandas incentivando famílias que eles chamam de Até miscigenadas, né? bolsas, né? Literalmente, se a pessoa, se um casal tem um filho, eles pagam lá uma quantidade, tipo, parabenizando por esse casal ter tido um filho e tudo mais. E esse impacto é tão negativo que eles fizeram um estudo que se eles começassem a literalmente e a ir contra com a desigualdade de gênero e tudo mais, em 20 anos eles iam ter um aumento anual de 0,5% no PIB. Imagine um país que tem, normalmente o PIB é meio que estagnado, assim, é difícil ter um crescimento no PIB nos países, e ter um aumento anual de 0,5%. É um aumento absurdo, porque, para quem não sabe, PIB é o Produto Interno Bruto, que literalmente é o que é a quantidade é toda a quantidade de riqueza gerada dentro de um país. Ou seja, imagina que você tem a quantidade e essa quantidade vai aumentar 0,5% a cada ano só por uma mão de obra que você já tinha. É uma coisa assim meio que é um absurdo de vocês pararem para pensar. Isso, porque as mulheres elas não são capacitadas de trabalhar, né? Elas são impedidas de trabalhar por coisas subjetivas, mas são impedidas, e ao mesmo tempo que você não tem mais jovens para trabalhar, né? Então, realmente, é uma coisa que a Coreia tem que pensar. Eu acho que ela tem que pensar isso agora, Natália. Não sei se você concorda comigo. Aproveitando essa onda Hallyu que ela está sofrendo, com o Ocidente tão voltado para ela, E né, com essa para o que ela produz, visibilidade. com tantas possibilidades, eu acho que eles têm que começar a internalizar certas questões, como a questão de Sim, gênero, com né? certeza. E vai ser algo que assim que vai ser difícil de trabalhar, porque é algo que é muito social ainda, né? Eles teriam que implementar com várias. Eu acho que a questão além de ter implementação, tipo, legislativa, eu acho que tá a questão de denúncia também, né? Porque, por exemplo, numa entrevista, eles sempre me perguntam, até para mim mesmo, que estou no Brasil, se eu sou mãe, né? E se eu falasse que, no caso, eu não sou mãe, eu sou. Não sou mãe, enfim. Mas no caso, eles sempre perguntam: se você como que você vai conciliar trabalho e vida familiar? Mas é uma pergunta que eles não perguntam para os homens, porque tanto faz se ele tem, se ele é pai ou não, e é o que eu já senti isso, porque é o meio, literalmente
é algo horrível, né, de se pensar. Para mim faz totalmente diferença e para o homem não faz nenhuma diferença. Então, se aqui no Brasil eles vão ter que lidar totalmente com essa questão social, na Coreia também, que na Coreia é um país muito mais arbitrário do que o Brasil. Mas a questão das mulheres é uma pauta, assim, que é realmente muito retrógrada, né, na Coreia do Sul, Natália. Eu acho que não só no meio institucional, como você falou, no meio corporativo, enfim, mas no meio cultural também. Por exemplo, a Coreia do Sul é um dos países que tem maiores índices de plástica e também de ele é o país que demandou, né, espalhou esses cuidados que a gente tem com a skincare, por exemplo. E isso vem de um padrão de beleza que eles impõem para as mulheres, principalmente. Sabe, a gente vê, por exemplo, mulheres que elas tentam quebrar os estereótipos de padrão de beleza ou mesmo de gênero, como por exemplo a Ruasa, e ela é completamente não aceita assim no país dela. Apesar de aqui a gente achá-la incrível, na Coreia do Sul ela ainda causa essa barreira, né? Então a gente vê que é um machismo que está muito diluído mesmo em questão histórico, cultural e social. Na verdade, quando você tem 30 anos, né, é como se fosse uma morte para sua carreira, né, se você decidir ter filho Uhum. nesse patamar, né? Porque a gente vê que as chances de promoção, de aumento salarial, elas literalmente morrem ali depois que a mulher ela decide criar uma família e tudo mais. E para o homem não, para o homem a gente percebe que ele pode ter sucesso em qualquer idade que ele queira. Para a mulher não, para a mulher até a mulher depois dos 40 anos é como se ela já fosse uma mulher inválida, que É, você já deu tudo que você tinha que dar e você só vai continuar vivendo. E na verdade, eu acho que nós temos que ser tudo. Nós temos que alcançar o nosso sucesso profissional, nossa estabilidade e ser mãe, né? Por exemplo, assim, você pensa numa mulher que escolheu não ser mãe, aí você pensa nela de um jeito. Aí você pensa no homem que escolheu ser mãe, você pensa nele totalmente diferente. É, e a gente só quer que vocês assistam Secretária Kim, porque é realmente maravilhoso e nada dessa discussão está presente no dorama, mas o dorama pode gerar sim esse tipo de discussão. E lembrando que a gente nunca tem tempo para nada, mas para ver dorama a gente sempre vai ter. Até mais. E sigam o nosso Instagram, @Doramas em Foco. Estamos esperando vocês lá. Saranhê!